Olá galera, aqui é o professor Thiago Higino, estou aqui no Projeto X, aquele que multiplica suas chances de aprovação, e hoje a gente vai falar de calorimetria, aquele assunto que a gente já começou a falar um pouquinho lá no módulo anterior, quando a gente estava falando de temperatura e calor, da diferença. Então você tem que lembrar que calor é um tipo de energia que está em transferência entre corpos, tudo bem? Então para dar aquela relembrada, eu botei aqui a definição de calor, é energia em movimento, ou seja, energia em trânsito. E estou botando algumas unidades aqui do calor para a gente dar uma conhecida. Então, primeira unidade, Joule, unidade do Sistema Internacional. Vou destacar aqui para vocês, do SI. Apesar de a gente não usar muito o Joule nessa parte, porque a gente usa mais a caloria. Caloria, como o próprio nome já diz, foi uma unidade criada para o calor, tudo bem? Então a gente vai usar muito a caloria aqui, que a simbologia é o Cal, né? O CAL. E a relação entre os dois é que cada caloria tem aproximadamente 4,18 joulezinhos. Então, às vezes aparece 4,2, às vezes aparece 4 só. O que o cara te falar na questão, você vai usar, tudo bem? Agora, o que você tem que entender? É que um corpo, uma substância, ela tem um certo estado de agregação entre as suas moléculas. Se eu pegar aqui como exemplo, um arranjo molecular, né? As moléculas de uma substância, elas estão sempre em movimento. Lembra quem mede a agitação das moléculas de um corpo? Qual é a grandeza que mede? É a temperatura. Então, se eu pego aqui, todas as molequinhas de um corpo têm uma certa agitação, têm um certo movimento que é medido pela temperatura. Galerinha, o que vai acontecer se eu começar a dar calor para esse corpo? A dar calor para essas molequinhas. Lembra? Dei calor, estou dando energia. Se eu dei energia, elas começam a se agitar cada vez o quê? Cada vez mais, tudo bem? Então, se elas se agitam cada vez mais, eu estou alterando a temperatura. Quando isso acontece, eu falo que o meu calor foi um calor sensível. Então, o calor sensível é aquele que, quando trocado com o corpo, serve para variar a temperatura desse corpo, tudo bem? E como varia a temperatura? Em forma de energia que chega para aumentar a agitação das suas molequinhas. Agora, imagine o seguinte, essas moléculas elas estão ligadas de uma certa forma. Então, se você imaginar que eu tenho duas moléculas, sei lá, ligadas por uma corda, por exemplo, se cada vez elas começam a se agitar mais quando eu vou dando calor, vai ter uma hora que elas não vão mais conseguir se agitar tanto, por quê? Por causa da própria ligação, por causa da própria corda. Então, chega um certo momento, ou seja, chega uma certa temperatura, que não adianta você ficar dando calor, porque a temperatura não aumenta mais. Porque as ligações não deixam essas moléculas se agitarem. Então o que acontece? Nessa hora, esse calor ele não serve mais para aumentar a agitação. Nessa hora, esse calor vai servir para quebrar essas ligações. Quando isso acontece, quando a gente quebra as ligações entre as moléculas, a gente está tendo uma mudança de estado físico. E aí a gente vai chamar o calor de calor latente. Tudo bem? Então a diferença é, calor sensível é aquele que varia a temperatura do corpo. Calor latente é aquele que varia o estado físico. O calor sensível é aquela porção de energia que serve para agitar as moléculas. O calor latente é aquela porção de energia que vai servir para quebrar as ligações aqui. É isso, galera.